Eu queria tratar hoje de um assunto que é a linha geodésica ortogonal. Linha geodésica ortogonal. O que é a linha geodésica ortogonal? Linha geodésica ortogonal, e eu vou contar a história, é a maneira pela qual a gente consegue uma solução que atende uma demanda política, mas a gente dá um jeito de fazer parecer que a decisão tenha sido altamente técnica, e não tem nada mais técnico do que você decidir alguma coisa que envolve algo chamado linha geodésica ortogonal. Em 1985, o presidente da República era o José Sarney. E ele chamou o ministro da Casa Civil, Marco Maciel, junto com o secretário executivo, que era o Everardo Maciel, e disse o seguinte: olha, nós estamos com um problema no Rio de Janeiro está precisando de dinheiro, preciso mandar dinheiro para o Rio. Mas não tinha dinheiro, vai mandar dinheiro como? Aí pensa daqui, pensa dali, pensa daqui. O Everardo Maciel fala: vou mandar royalties de petróleo. E tinha espaço na legislação para mandar dinheiro para o Rio como royalty de petróleo. Porque se tinha royalty onshore, ou seja, em terra, vamos colocar que também pode ter royalties referentes à produção offshore, ou seja, no mar. Mas, ô Sandro, a que estado pertence um poço de petróleo? Depende... De onde ele está. Depende que linha você traça até o litoral. Eu posso traçar uma linha que vai dar na costa da África. Eu posso traçar uma linha que vai dar na Europa. Eu posso traçar uma linha que vai dar no estado do Piauí. Você diz, mas como? Ué, eu faço uma curva. Por que tem que ser a linha que foi definida? Um exemplo só bem curioso, que muita gente pode se lembrar, Fernando de Noronha. Se você traçar uma linha, está muito mais perto do Rio Grande do Norte. Não é uma plataforma, pertence a Pernambuco. Pronto. Você matou. É exatamente isso. Então, como é que eu faço para que a produção de petróleo em alto mar vá para o Rio de Janeiro? Aí, o gabinete civil do Sarney falou: nós temos que fazer que vá para o Rio de Janeiro. Então eles sentaram com o IBGE e começaram a traçar as várias linhas que chegavam e batiam no nosso continente. E a linha que batia no Rio é a linha geodésica ortogonal. Não me pergunta como é que se calcula a linha geodésica ortogonal, porque eu não tenho a menor ideia. Mas criaram uma linha. Então, escreveram uma lei 7525, em julho de 1985, e a lei define que o pagamento de royalties se dará pela linha geodésica ortogonal. Alguém pode ser contra um negócio tão técnico, mas alguém pode acreditar que existe um critério técnico para pagamento de royalties? Claro que não. O que eu quero dizer é, você toma uma decisão política, você toma uma decisão financeira, econômica, e depois você vai correr atrás da formalidade. Aí você vai procurar a sua linha geodésica ortogonal. Estou dizendo isso porque o governo federal precisava aumentar a receita. O governo federal não tinha como aumentar a receita de um jeito ortodoxo, que é pelo aumento dos impostos que devem ser apresentados e submetidos ao Congresso, todo o processo de construção do orçamento. Aí o governo vai lá e pega um tributo, que é o IOF, que tem papel regulatório. Tanto ele tem papel regulatório que deram ao governo a liberdade para ele mexer nas alíquotas, porque não se imaginava que o governo iria criar o perfil arrecadatório para ele. E deixaram. Agora, concorda que uma coisa é você dizer, você tem o direito de mexer na alíquota, a alíquota vai de 0 para 0,2. Outra coisa é você mexer na alíquota e aumentar a alíquota de 0 para 3,5, né? E está escrito na Constituição que o Executivo pode alterar a alíquota do IOF por decreto nos limites da lei. Nos limites da lei. E tem lei definindo os limites. Se o Congresso
quiser agora, pode ir lá na lei e reduzir os limites, né? Mexer nos limites, isso é outra discussão. Mas o que eu estou dizendo é que você toma uma decisão política, quero mandar dinheiro para o Rio de Janeiro, quero aumentar minha arrecadação, aí você vai atrás de uma formalidade. A formalidade é a linha geodésica ortogonal, que é uma ficção. Ou então você vai atrás do aumento do IOF, sob o argumento de que não está havendo desvio de finalidade, que é outra ficção. Só que, como quem decide se a linha geodésica ortogonal vale ou não vale é o Congresso Nacional, numa votação de um projeto de lei que se transformou na Lei 7525 de julho de 1985, e quem decide se vale ou não vale é o Supremo Tribunal Federal, no caso do IOF, ficou estabelecido que existe uma linha geodésica ortogonal e existe um IOF que não é arrecadatório, que não é um desvio de finalidade, com todos os absurdos dessa decisão. Parênteses, você ia mandar dinheiro para o Rio de Janeiro, mas os municípios queriam receber os recursos. E a certa altura, um senador do Rio chegou a dizer que Petrópolis receberia recursos recurso do petróleo, dos royalties. E na época se estava trabalhando com a ideia de micro-região, municípios confrontantes dentro dessa linha geodésica ortogonal, mas que fossem de uma micro-região. E se usasse o conceito de micro-região, não ia o dinheiro chegar em Petrópolis. Então eles pegaram e mexeram e trocaram para meso-região. Entendeu? É um gol de mão atrás de gol de mão atrás de gol de mão. Mas é a maneira pela qual a gente consegue fazer com que as decisões políticas se tornem técnicas. Então, o Alexandre de Moraes recebeu a missão, né, dada a ele, não pela Constituição, porque pela Constituição ele teria que ter solucionado sem estabelecer essa tentativa de conciliação. Recebeu a missão de tomar uma decisão e ele decidiu que não houve desvio de finalidade. A partir do momento que ele decidiu, não houve, porque foi uma decisão, não se pode discutir o que definiu o Alexandre de Moraes, mas essa decisão agora ela disparou um grande de um problema, porque o Alexandre de Moraes resolveu que o decreto ele é válido desde o momento em que ele foi assinado. E, portanto, mesmo depois de ter sido derrubado pelo decreto legislativo, ele, portanto, teve um período, né, que o decreto legislativo foi baixado, derrubando o decreto do governo federal, e nesse período, até a decisão de ontem, muita gente fez um monte de coisa, comprou dólar, vendeu dólar, fez operação, mandou dinheiro, fez gerou uma série de movimentos, levando em conta o que estava previsto na legislação vigente, no arcabouço vigente, que estava em vigor um decreto legislativo até o momento em que o Alexandre de Moraes suspendeu o decreto, mas também suspendeu o decreto do presidente da República. E não é que o Alexandre de Moraes toma uma decisão que vai ser agora discutida no plenário, dizendo que no período em que, com um decreto legislativo dizendo que não vale o decreto presidencial, ele está dizendo que nesse período quem fez operações tem que pagar o IOF. Agora, vai pagar o IOF como? O dinheiro já foi gasto. Quem é que vai pagar o IOF? Depois vai pagar com multa ou sem multa, com juros ou sem juros. Isso é uma coisa absurda. É um absurdo. Então, gente, a gente tem que cumprir as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente tem que cumprir as decisões tomadas pelo Poder Judiciário depois de encerradas as possibilidades de recurso. Mas a gente não está proibido de falar quando a decisão do Supremo Tribunal Federal é uma barbaridade. E é uma barbaridade, primeiro, achar que o decreto do governo não tem objetivo arrecadatório, na verdade, que esse é o único objetivo,
Não tem nada de justiça social nesse troço. Os pobres vão pagar tributo. Só o objetivo é arrecadar. Portanto, é um absurdo dizer que não tem desvio de finalidade, mas é a decisão do Alexandre de Moraes. E depois, usar a retroatividade como? É impossível. É impossível. Como é que você vai mudar o passado? Cobrar sobre o quê? Cobrar de quem? Quem é que paga? Retroativo como? O Supremo Tribunal Federal vai definir. Estou chamando a atenção só porque a gente, nessa área tributária, tem muita discussão em curso. Este governo, ele não considera a possibilidade de fazer ajuste fiscal. Esse governo só pensa em arrecadar e faz imposto atrás de imposto atrás de imposto. Por exemplo, esse governo criou um imposto que é um adicional da contribuição social sobre o lucro líquido para garantir uma tributação mínima de 15% das multinacionais. Porque esse governo tem um sonho de cobrar o tal imposto global, de cobrar todo mundo, as multinacionais, essa visão tosca de que as empresas precisam ser punidas, né? O imposto como objeto de punição, como meio de punição. Então, vamos cobrar 15% a mais, né, de tributação mínima, e aí aumentaram o CSLL. Agora, veja só, sobre as multinacionais, são 290 multinacionais no Brasil que se encaixariam nesse imposto. Aí veja, como é que você vai fazer? Você tem uma empresa que apura o seu resultado e consolida o balanço latino-americano fora do Brasil. Como é que essa empresa vai ser cobrada no Brasil? Porque o senhor Fernando Haddad ainda não pode mandar um tributo para o México, nem para os Estados Unidos. Ele não pode. Como é que ele vai cobrar? Mas ele estabeleceu, inclusive colocou um valor, diz que no ano que vem esse tributo vai render 3,5 bi e que em 2027 vai render 7 bi e 200. Por que vai dobrar? Porque para 2028 vai ser 7,600. Por que vai dobrar em 2026 para 2027? Né? É porque a conta tem que fechar para poder pagar precatórios e coisas que o valha. Agora, quando se cria um tributo desse, você afugenta o empresário e reduz a arrecadação. É a confusão clássica tributária desse país. Bom, tudo para dizer que é preciso que a gente comece a colocar ordem nessa confusão e começar a fugir das linhas geodésicas ortogonais e fugir dos IOFs com desvio de finalidade para tentar fazer gol de mão e aumentar a arrecadação e começar a olhar, pelo amor do Santo Padre, para as linhas de despesa desse governo. Porque senão a gente vai ter um monte de linha geodésica, a gente vai ter um monte de apuração de tributo, a gente vai ter aumento da carga tributária, que já vai ter por causa desse IOF, é aumento de carga tributária, e é punir a sociedade pela incompetência do governo em fazer a gestão do dinheiro público. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.